Bom dia, pessoal. Capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Amém? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, como eu falei para você, hoje nós temos uma liturgia diferente. A adoração ao Senhor, o nosso culto racional vai ser através de um culto cantado. Nós vamos ter uns momentos aqui de mensagem, rápidos. E todas as canções que nós juntos cantarmos aqui, todas elas apontam para Cristo. Desde a criação até hoje. Então fica ligado em tudo que vai acontecer aqui hoje. Para a gente sair daqui com uma percepção reforçada da importância do Natal. E eu não sei se você já parou para pensar, mas Natal ou nascimento de Cristo, que é isso que significa, ele não começa na noite onde o verbo se faz carne. O Natal não começa quando Cristo nasce naquela estrebaria, ali naquela manjedoura, naquele lugar humilde. Não é esse o momento em que Cristo nasce, ou o Senhor de todas as coisas. Na verdade, nosso Senhor, o Natal, que é o nascimento de Cristo, se inicia em Gênesis 1:1, que é o máximo que a nossa consciência, é o máximo que a nossa intelectualidade consegue medir, consegue quantificar acerca do nascimento de Cristo. Afinal de contas, ele sempre existiu. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Então, o Senhor, ele existe desde sempre, mas nós conseguimos mensurar de alguma forma, a gente consegue botar uma cronologia a partir de Gênesis 1:1. E aí, pegando um gancho em Gênesis 1:1, a gente consegue entender e consegue perceber um Deus que criou céus e terra, um Deus que criou luz e fez dia e noite, criou terra e mar, tudo que existe de vegetação, plantas, árvores e sementes, criou sol e lua, criou as estrelas, criou toda a vida existente nos mares. Já parou para pensar nisso? A gente ainda nem conseguiu descobrir exatamente quais todas as espécies que tem no mar. Foi esse Deus que criou tudo isso. Toda a vida existente nos céus, criou todo tipo de animais terrestres. E por último, mas não menos importante, vem a criação do ser humano, a sua imagem e semelhança. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Então, isso nos faz crer que nós somos muito parecidos com o Criador. Isso nos faz entender que a gente tem uma semelhança muito grande com Ele. E nesse texto, lá de Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 28, tem algo que me faz prestar muita atenção e me surpreende, me deixa, como é que dizem, alugou um triplex na minha cabeça isso. Lá diz assim: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. E o que me chama a atenção não é sejam férteis e multipliquem-se, porque a gente fala muito sobre isso. O que chama a minha atenção é: Deus os abençoou. Deus criou tudo que eu
falei para vocês, antes de nós, como sua imagem e semelhança, mas não existe nenhuma evidência de que Ele os abençoou. Só que quando Deus cria os seres humanos, Deus os abençoa. Isso nos faz perceber o quanto nós somos importantes para o Criador. Você consegue perceber o privilégio e a honra que nós temos desse Deus que desde sempre existe, esse Deus que criou todas as coisas? É como se Ele fosse a força ativa de Deus, e toda vez que Deus dissesse, haja alguma coisa, Ele era a palavra que fazia as coisas existirem. Esse Deus que cria tudo e todas as coisas que a gente consegue pensar e imaginar, quando nos cria, nos abençoa. E aí nos dá o privilégio especial de sujeitar todas as coisas que o Criador faz para nós, como sua criação. Inclusive, eu não vou falar não, eu ia falar da carne, eu ia dar uma zoada nos veganos, mas eu não vou falar não, porque os boizinhos também estão sujeitos lá pra gente, enfim. E aí, gente, quando eu paro para pensar em tudo isso, são coisas tão maravilhosas, tão especiais, é um privilégio tão grande. Sabe aquele ditado, velho, isso aí tá bom demais para ser verdade? Sabe quando você olha as coisas tão perfeitas, as coisas descritas de uma maneira tão perfeita e tão exatas, e aí a gente para pensar que um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que tem sobre si o poder para fazer o que Ele quiser, através da palavra, Ele fez tudo isso para nós, ainda que Ele exija, e Ele é o único que deve ser adorado de maneira vertical, Ele cria um contexto inexplicável para que a gente desfrute disso. Com todo o poder que Ele tem, Ele poderia criar seres para fazer sua vontade e não dar nenhum tipo de intelectualidade, e criá-los apenas para o adorá-lo sem nenhuma opção. E Deus resolve fazer isso conosco. O Deus que é soberano sobre todas as coisas dá para nós a opção de o adorarmos. E aí como é que a gente sustenta isso? Como é que a gente olha para um plano tão maravilhoso como esse e não titubeia? Um plano de um Deus que eu e você nunca vimos, nunca tocamos. Um Deus que ouvimos falar através das Escrituras. Como que a gente consegue olhar para um Deus como esse e não achar realmente que está bom demais para ser verdade? Como que a gente mantém o nosso espírito acreditando de fato nisso? Que esse Deus que iniciou todas as coisas tem de fato esse plano para nós e a gente tem a possibilidade de alcançar a vida eterna. Hebreus 11:1 diz o seguinte: grandes exemplos de fé, é o que inicia aqui na tradução que eu vou ler, NVT. Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, de fato, quando nós começamos a nos relacionar com Deus através das Escrituras, quando a gente consegue entender de maneira plena que as Escrituras são o nosso manual de fé prático para todas as coisas, a gente começa a se aproximar de um Deus que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas que a gente sente, e que às vezes quase parece ouvirmos a sua voz audivelmente. E é esse tipo de coisa que faz continuarmos todos os dias, acreditarmos num Deus que nunca vimos com os nossos próprios olhos, nunca tocamos com as nossas mãos,
mas ainda assim acreditamos em todo esse plano de criação maravilhoso que Ele tem para nós. E aí eu continuo aqui em Romanos 10:17, que é a afirmação disso que nós acabamos de ler. Romanos 10:17 diz: portanto, a fé, ou seja, acreditar naquilo que você não consegue enxergar, acreditar naquilo que você nunca viu, acreditar naquilo que você nunca tocou, vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, o nosso amado Jesus, que foi palavra, que criou céus e terra, e tudo mais que existe nos céus e na terra, o Senhor que se fez carne e habitou entre nós, ainda que não na nossa época, mas habitou entre nós, e por conta disso trouxe salvação para nós, e a bênção que podemos almejar, a vida eterna novamente. Esse Deus que estava no princípio de todas as coisas, que se fez carne, que nasceu, que tem o seu relato de ter nascido num lugar humilde, pobre, se fez carne para que fosse cumprido um plano infalível, para que a gente tivesse esperança de vida eterna. Esse Deus merece o nosso louvor e a nossa adoração. Esse Deus merece colocarmos nosso coração diante dele. Esse Deus merece que nós estejamos aqui no dia 21 de dezembro de 2025, onde a maior parte das pessoas já está viajando. E eu também vou viajar, porque eu recebi a profecia do pastor Luke. Toda vez ele fala: quem foi viajar no feriado? Aí, quem não vai viajar no feriado? Aí toda vez eu levanto a mão. Aí ele fala assim: sua hora vai chegar. A minha chegou, brother. Segunda-feira eu estou metendo o pé, vou viajar. Eu recebi, brother. Mas a gente está aqui hoje. E esse culto para adorar a Deus é conosco, com nós que estamos aqui hoje. Então, que a gente possa entregar o nosso melhor para Cristo, a nossa melhor adoração, a melhor voz que nós temos, um coração focado, uma mente focada a entregar um culto racional para o Senhor. Amém? Vamos juntos adorar o Senhor, porque é esse Deus que traz esperança, é esse Deus que liberta cativos, é esse Deus que restaura alianças, e é esse Deus que faz coisas impossíveis. Curva sua cabeça e eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã de domingo. Aqui estamos, ó Deus, nosso culto regular, para entregarmos e prestarmos ao Senhor o nosso culto racional. Nós vamos te adorar, Deus, através das canções. Nós vamos colocar os nossos corações e a nossa mente para te adorar, ó Deus, com tudo que nós temos nessa manhã. E nós esperamos aqui, Jesus, encontrar o Senhor, porque nós estamos desesperados para sentir a tua presença. Nós estamos desesperados, ó Deus, para sermos tocados pelo teu Espírito Santo. Domingo após domingo nós nos achegamos aqui, ó Deus, como comunidade de fé, para te adorar, ó Deus, para colocar o Senhor acima de todas as coisas. E no fim das contas, quem sai daqui abençoado, quem sai daqui transformado, ó Deus, quem sai daqui com o coração em chama, somos nós, porque recebemos a presença do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esses irmãos que estão aqui no dia 21 de dezembro, Senhor. O Senhor, que é o Deus soberano sobre todas as coisas, o Criador. Nós louvamos o seu nome, ó Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, no meio de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos sido testemunhas oculares de todas as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu não falo, ó Deus, das coisas materiais, eu não falo de dinheiro. Eu falo, ó Deus, sobre coisas especiais que nós já vimos acontecer aqui. Cura, restauração, casamentos restaurados, ó Deus, alianças de amizade refeitas, e acima de tudo nós temos visto a tua boa mão e o teu amor sobre as nossas vidas, e nós louvamos o teu nome, ó Deus, e agradecemos ao Senhor, e nós fazemos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar sentado, que daqui a pouco você vai receber novas instruções. Amém?
Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. Se todo esse louvor te bastar, se bilhões de vezes mais eu vou Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolhestes entre tudo, eu também. Vejo milhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se tu reis desta vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um sol pra trás. Salmos 98, a partir do versículo 4, diz: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam músicas ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoem o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Você pode se colocar em pé? Vamos cantar juntos? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Com som.
Meu Jesus, todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo louvor, obrigado pela adoração que nós temos na Tua casa, Senhor. Obrigado porque Tuas promessas foram no passado, mas elas hoje são representação da pessoa de Jesus Cristo. Oh Jesus, muito obrigado porque as Suas promessas não foram só para os heróis da fé, elas estão hoje repousadas em nós, nós que estamos aqui em 2025 te servindo nesta igreja, nesta comunidade de fé. Obrigado porque as Suas promessas, elas são para mim, para os meus irmãos, para esta igreja, para esta casa de oração. Obrigado, Senhor, por isso que nós te adoramos, por isso que nós te louvamos. Nós vamos cantar novamente dizendo: nós aclamamos ao Senhor
e bendizemos o teu nome nesta manhã. Vamos dizer isso? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvor e exaltemos. Montanhas e rujam os mares, se levantem ao som de teu nome. Alegre-te, louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Põe a mão no seu coração e diz isso. Aleluia, aleluia. Antes de você se assentar, dá um oi, graça e a paz do Senhor para o teu irmão que está aí do teu lado. Pode se assentar, que bom que você está aqui neste final de manhã, neste final de ano, nesse início de celebrações natalinas aí. Que bom que você está aqui. Tudo bem? Você está feliz? Amém? Já comprou tudo? Quem já comprou tudo para o Natal? Já comprou tudo? Que beleza, hein? Pastor não comprou tudo ainda. E tudo do pastor é quase nada, porque o dinheiro está curto, irmãos. Não está fácil, né? Pastor Maca veio aqui, nós tivemos aí uma bela introdução falando do Jesus da criação. Amém? Nós vamos falar agora um pouquinho, bem rapidinho, do Jesus da história. Eu quero falar para os irmãos do Natal antes do Natal. Tem Natal antes do Natal? Pastor Maca disse aqui hoje que Natal é o nascimento de Jesus, de natalidade, de nascimento. Mas havia um Natal antes do Natal, porque tem Jesus antes de Jesus. Ficou fácil agora, né? Jesus antes de Jesus. Ou seja, a história, Jesus aparece no nascimento na manjedoura, fragilizado, pequenininho. Amém? E a gente vê Jesus, eu lembrei de uma frase agora, a gente vê Jesus em todo lugar, tem manjedoura de todo tipo, não tem? A gente vê presépios cheio de Jesus reborn, não tem? Um monte de Jesus reborn por aí, espalhado nas manjedouras. Mas Jesus, ele veio antes. E a gente vai falar aqui hoje de duas coisinhas que talvez você nunca estudou sobre isso e nunca viu falar sobre isso. Eu quero falar da teofania de cristofania e quero falar da tipificação de Jesus. Em 10 minutos eu vou falar com os irmãos. Porque Jesus, ele veio na época do Antigo Testamento como uma promessa, e a gente já viu várias promessas do Antigo Testamento, ou se você é mais da antiga ainda, no Velho Testamento. Mas quando a gente fala no Novo Testamento, a gente fala da presença, da manifestação de Jesus. E aí eu quero falar para vocês de um texto que está lá em João 1, que diz assim: no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e ele era Deus. E se for lá para o verso 14 do capítulo 1 de João, vai dizer assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando do Messias em ação, na sua manifestação, sem ser o próprio Jesus carne e osso. Jesus carne e osso, ele vem na manjedoura, mas ele veio antes em manifestações para o povo, e através de muitas ações. Pastor, está um pouco complicado. Quando você estuda o Êxodo, lá no capítulo 3, verso 2 até o 6, tem um resuminho dizendo assim:
Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça, e disse mais: eu sou o Deus, seu Deus Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa manifestação no fogo, na sarça ardente, era uma manifestação da presença de Deus, mas era uma representação do que seria Jesus. Quando você conhece essa história, você vai entender que Jesus veio através de uma manifestação ali no anjo que estava ali presente, naquela cerimônia onde Moisés vê o fogo ardendo ali. Se você pegar a história de Abraão, de Jacó, através de anjos também Deus aparece. Ali no val, aquela aguinha baixa, que é Val de Jaboque, eu já vi muita gente falar Vale de Jaboque, não é? Era Val, que é a água rasinha. Jaboque é o rio Jaboque. Então quando você entende isso, Jacó diz ali naquele momento de luta, ele diz assim: vi Deus face a face, na presença do Senhor, a representação de Jesus ali também. Abraão, ele vai entender no pastoreio daquelas vidas a presença do Senhor quando o anjo visita ele. A presença do Senhor, Jesus, vem nas profecias, vem tipologicamente, ou seja, de vários tipos diferentes. Pastor, mas é possível isso? Sim. Ele não nasce só no nascimento ali, não acontece só no nascimento da manjedoura. Você pega a história de José no Egito, que todo mundo conhece. José é pego, separado da sua família, jogado num poço, vendido como escravo, sofre tortura, e aí ele vira um governador da maior nação daquela época, do Egito. E é interessante que se você pegar a história de José, Jesus perpassa por esse caminho. E o final da história de José vira o salvador de uma nação, do povo de Israel, do povo de Jesus, que vai estar sofrendo, a sua família também. E se você pegar a história de José, ele é a figura do salvador de uma nação. Jesus é o salvador do seu povo. Se você vai um pouquinho para frente, quando você pega ali o cordeiro pascual, o sangue que é derramado no umbral das portas, nos batentes das portas, você pega a história ali no Êxodo mesmo, no capítulo 12, está escrito assim: o sangue será o sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu, o próprio Deus, vir o sangue, passarei adiante e não ceifarei a vida de vocês. É o Jesus como aquele que dá vida e vida eterna. Se você pegar um pouquinho da história da serpente de bronze, quando o povo sai do Egito, vai para o deserto e começa a ser tirado do exército por Moisés, e Moisés está ali, e o povo andando, e não tinha a manifestação até então de Deus naquele povo, e o povo com sede, o povo começa a reclamar, que nem eu e você reclamamos, muitas vezes na nossa vida, e reclamamos durante esse ano todo, e de repente, o povo reclamando, começa a murmurar, Deus manda o quê? Serpentes venenosas. Essas serpentes vão picar o povo e muitos deles morrem. Reclamou, pica e morre. Já pensou se fosse hoje assim? Cada reclamação nossa, viesse uma serpente, ia ter gente andando com bota, tinha gente que andava com a roupa inteira, né? Porque reclama demais. Então, o mal que acontecia àquele povo foi a manifestação de Deus para punir um povo que era muito reclamão. Nem todo mal que acontece na sua vida vem do diabo, irmão. Às vezes, vem da nossa própria boca. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fala para Moisés, porque o povo reclama, se arrepende, olha para Moisés e fala, pede para Deus aí, você é parça dele, conversa com ele, e Moisés fala ao Senhor, e o Senhor dá uma promessa, ele diz assim, olha, levanta uma serpente de bronze,
E essa serpente de bronze, toda vez que alguém for picado, olhar para ela, vai ser curado. Essa é a história. É Jesus se manifestando através da história do Antigo Testamento. A serpente de bronze. Porque a serpente, ela representa uma murmuração do povo, representa o castigo, mas a serpente de bronze representa a solução divina para aquela situação difícil. E Jesus para nós é a salvação divina, é o presente de Deus para cada um de nós. Quando a gente pensa nesse Jesus da história, Jesus não é só um acidente cronológico que de repente vem e nasce numa manjedoura. Tem uma razão geográfica para ser em Belém, tem uma razão genealógica. A árvore genealógica de Jesus tem um sentido se você estudar. Genealogia não é só para você decorar nomes, tem um sentido histórico para isso. O Jesus da história, o Natal da história, ele vem através dos profetas. Se você pegar Miqueias, 700 anos antes de Jesus, diz assim: você, Belém, Belém Efratá, embora pequena entre o clã de Judá, uma cidadezinha pequena, do nada, você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, e suas origens estão no passado, diante dos tempos antigos. Origem genealógica, Jesus está nessa ideia dos descendentes de Davi, a raiz de Davi, do clã de Judá. Eu brinquei no outro culto que toda vez que meu coração se enche de soberba e eu quero ser metido, eu não fico ostentando dinheiro, porque eu não tenho, né? Eu não vou ostentar o que eu não tenho. Eu não fico ostentando carro novo. Quando eu quero ser metido, sabe o que eu faço? Eu falo para a pessoa: abre a Bíblia aí. Aí a pessoa abre a Bíblia, eu vou lá em Mateus 1, tem a genealogia de Jesus, sabia? Está falando lá a genealogia de Jesus. E vocês sabem o meu sobrenome? Alguém sabe o meu sobrenome? Meu nome é Ricardo Pérez. Aí você está lá, de fulano nasceu ciclano, que gerou não sei o que nasceu, que gerou Davi, o rei de Israel, que gerou não sei o que, que gerou Pérez. Aí eu falo: não mexe comigo que eu sou parente do homem. Por quê? Porque eu estou na genealogia. Então genealogia tem uma razão de ser. Não é só para a gente decorar nome esquisito. Mas eu quero encerrar para você dizendo assim: a profecia do profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Jesus, também representava esse Jesus da história, que vai dizer assim lá no capítulo 53 de Isaías, diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, do nosso pecado, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, da nossa sujeira, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pela sua tortura, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. É esse o Jesus da história, que precisou de sacrifício para dar para a gente a vida eterna. E eu quero encerrar com você dizendo uma coisa: que o Jesus que era promessa no Antigo Testamento virou presença no Novo. O Natal, que foi só um palco do Antigo Testamento, nas profecias, teve Jesus como protagonista na manjedoura. E por fim, Jesus não é só uma figura histórica numa manjedoura, nos presépios espalhados por aí. Jesus continua sendo, foi e será o Senhor que está no controle da história. Ele controla a história da minha e da sua vida, e controla a história do mundo. O mundo não está desgovernado. Jesus ainda controla a história do mundo. E nós vamos continuar cantando e adorando e ouvindo sobre esse Jesus. Amém?
cântico de peregrinação muito conhecido. E no verso 1 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá.
Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A mesma voz que um dia disse: aquieta-te mar, aquieta-te vento, é a voz que tem comando e controle sobre a sua vida. A mesma voz que lá no início disse: haja luz, é a voz que tem controle sobre a sua vida. Confiarei somente em ti, sua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Você pode declarar mais uma vez? Confiarei somente em ti, sua perfeição é incomparável.
nosso Deus está no controle. Senta só mais um pouquinho só. Fala para o pessoal do seu lado aí. Deus continua no controle. Aleluia. No Novo Testamento há um cumprimento, como o pastor Ricardo ministrou aqui. O Novo Testamento é a sombra do passado, das promessas que foram feitas, os tipos de Jesus que é tratado, culmina na encarnação de Jesus no Novo Testamento. O Deus invisível no Velho Testamento se torna visível aos homens através de Jesus Cristo. E o Verbo que se fez carne, como nosso pastor Maca falou, lá em João 1,14 diz: aquele que é a palavra, ele habitou entre nós, ele veio entre nós, aquele que habitou, viveu entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheia de graça e de verdade. Ou seja, em Jesus, todas as profecias do Velho Testamento, elas se tornaram reais. Então, Jesus, ele marca, ele é o encontro de duas coisas interessantes do Velho Testamento. Ele é o encontro da justiça que estava ali atrelado na lei de Moisés, com a misericórdia do Deus prometido pelos profetas. Então, a misericórdia se une com o Deus da justiça, e Jesus, ele é encarnado. Ou seja, o nascimento de Jesus é o cumprimento de um plano arquitetado antes da fundação do mundo. Lá atrás, uma história perfeita, história com H e com I. Não é história sem H, que eu acredito que no nosso, olha que palavra bonita, nosso vernáculo da língua portuguesa. Foi bonito essa, Hernani? Eu não sei o que é vernáculo, mas ficou encaixado, né? No vernáculo do alfabeto da língua portuguesa. O que é vernáculo? Você sabe, Ana? Então tá bom. No vernáculo da língua portuguesa não se usa mais o história sem o H, porque o história é como se fosse um continho, algo que não era verdadeiro, né? Um continho. Mas hoje se usa história com H e nosso com H maiúsculo, porque de fato é uma história real, perfeita, e que de fato ela aconteceu. E há 3 pontos de conexões muito importantes quando a gente fala sobre o Velho Testamento na pessoa de Jesus Cristo, que foi revelado através da tipologia de Jesus, como o pastor ministrou aqui, com o nascimento de Jesus, o Jesus nascido historicamente. E aí, meus irmãos, eu quero combinar uma coisa com vocês. Cada ponto que eu for falar e eu terminar de ler a frase, eu queria muito que você desse um glória a Deus. Por quê? Quem tem, eu acho que todo mundo aqui tem mãos, né? Quem tem mãos assim, dá um tchau para mim todos. Aí, beleza. Quando eu falar, eu queria muito que você levantasse a sua mão assim, ó, pode ser assim ou assim, e dê um glória a Deus. Por quê? Quando você ergue as suas mãos e quando você reconhece, que, como nós cantamos, aos céus as mãos levanto, está demonstrando, não para mim, não para os pastores aqui, para o pessoal, mas para Deus, o quanto você o ama, o quanto Ele é exaltado e o quanto Ele é grande. E ao ler essas 3 situações aqui, esses 3 pontos de conexão, o meu coração se enche de alegria de dar um glória a Deus ao Senhor Jesus. Então nós vamos testar, pastor, mas eu não gosto de levantar a mão, assim. Irmão, você que é sofredor santista, você que é sofredor palmeirense, você que é sofredor são paulino, os corintianos, aí ó, sempre tem que ter um, né? Quando o seu time faz um gol, quando o Brasil faz um gol, o que é que você faz? Gol! É assim? Gol! Como é que você faz, irmão? Um faz um. Para com isso, vai. Macaúba, seu time fez um gol na final do campeonato. É no silêncio que se comemora? É em libras, ele comemorou em libras. Como é que é, Macaúba? Vai, Corinthians! Animado. Agora,
quando estamos com o corpo de Cristo, na celebração, quando nós não exaltamos o nosso Deus e damos glórias a Ele, não me faz muito sentido eu ser mais alegre e festejar mais as coisas deste mundo, que não é ruim, é legal, do que nós celebrarmos aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, amém? Então, por exemplo, primeiro ponto, as conexões do Velho e do Novo Testamento demonstram a continuidade da fidelidade de Deus em nossas vidas, amém? Amém. O nascimento de Jesus é a prova da concretização daquilo que os profetas falaram, daquilo que antes da criação foi anunciado. A história não é feita de eventos isolados. Deus, ele tem um plano perfeito, contínuo, demonstrando a sua fidelidade de ano após ano. Isso é maravilhoso saber que em Jesus, hoje, nós temos a prova viva da fidelidade divina em nossas vidas. 2, a identidade que Ele continua sendo Deus Emanuel, Deus conosco, amém? Amém. Aleluia, meus irmãos. Lá atrás, no passado, Jesus, Deus, era algo invisível, que eles não podiam ver, talvez alguns sinais, algumas tipologias, mas o Senhor Jesus, Ele se fez presente, o Verbo, a Palavra, o Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Então hoje, através do nascimento de Jesus, nós temos o Deus presente, o Deus Emanuel, aquele que prometeu que jamais nos deixaria, e Ele está conosco até os dias de hoje. E por fim, o nascimento de Jesus é o fim da esperança e o início da realidade, amém? Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. Eu vou explicar, você vai entender, aí você vai dar glória a Deus de verdade. Nossa, mas Jesus não é minha esperança? Sim, mas para o Velho Testamento, o Messias era apenas uma esperança. Então, em Jesus, antes de Jesus, ele era apenas uma esperança, mas hoje ele é uma realidade, ele é real, amém? Então, eu vou repetir aqui então. O fim, Jesus, é o fim da esperança e o início da realidade, amém? Porque ele é real. É óbvio que ele é e continua sendo a sua esperança no dia mal, mas hoje Jesus Cristo no nosso meio, ele transforma aquilo que é apenas uma esperança em algo real, em algo verdadeiro. Por séculos o povo de Jerusalém, aliás, o povo do Egito, ficava olhando para trás. O povo judeu olhava para o passado e para frente tinha apenas uma esperança, mas nós que temos o Verbo que se fez carne, que habitou e que habita entre nós, ele é uma realidade. De fato, Jesus é um fato consumado. E por isso eu quero que você agora abra a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 9, no versículo 6, que é o texto áureo que nós falamos e lemos nos dias que celebramos o Natal, que é a promessa do Velho Testamento através dos profetas, daquele que viria um dia entre nós. Se você já achou, fique de pé, abra ou ligue a sua Bíblia, Isaías capítulo 9, um texto maravilhoso da parte do Senhor Jesus, aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda vai procurando aí, Isaías é Velho Testamento, capítulo 9, onde o profeta Isaías ele faz um anúncio, e esse anúncio é um texto áureo da nossa celebração no Natal, amém? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso ou Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E ele, Jesus, estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Se você ama essa palavra, erga suas mãos e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus, aquele que de fato é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, aquele que habita entre nós. E você vai declarar que de fato Ele já veio, Ele está em nosso meio, amém? Amém. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Não há um outro
Jesus, não há outro nome igual. Maior que a terra, céu e mar. E haverá um dia em que a sua glória Sua glória todos hão de ver e a Ele se render. Igual outro não há. aleluia, sua face Sua face brilha mais que o sol. cante a Ele. Sua graça eterna em amor. Ele continua sendo nosso rei, aleluia. O Rei e soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Se você puder, erga suas mãos aos céus em rendição, Ele declare. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo Nossa esperança, na cruz do Calvário Ele venceu a morte, aleluia. Vamos cantar com força, com alegria nessa manhã. Como a Anne leu aqui agora há pouco no Salmo 121, o Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita, o dia e o sol não vai te ferir, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Erga sua mão bem alto se você puder. Comece a agradecer ao Senhor por esse Deus maravilhoso, esse Deus que guarda, esse Deus que cura, esse Deus que protege, esse Deus que qual é o seu nome, é sobre todo nome. Agora o teu nome
paz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Para você, mas essa é a época mais importante para a gente. São duas: a Páscoa, que simboliza a morte e a ressurreição daquele que nós cremos, e o Natal, que anuncia aquele que viria de ser o Salvador do mundo. Quero te lembrar que nesse Natal, eu não sei como é que vai ser o seu Natal. Eu não sei se você vai estar com muitas pessoas ou poucas pessoas, se você vai ter muita comida ou pouca comida. Mas como eu falo sempre, o Natal não é sobre coisas, nem sobre pessoas. Por mais que eu sei que muitos aqui vão ganhar coisas, alguns vão ganhar coisas para comer, vão ganhar presentes, mas não é sobre isso. É bom também, mas não é sobre isso. É sobre Jesus. E que você possa, na noite de Natal com a sua família, você se reunir e agradecer ao Senhor que o Rei está entre nós. Em falar em agradecimento, quantas pessoas foram gratas ou estão sendo gratas pelo ano de 2025? Deus fez alguma coisa na sua vida que você é grato. Erga a mão bem alto, bem alto, bem alto. Se você não for viajar, quem vai viajar, levanta a mão. Domingo que vem. Quem não vai viajar, levanta a mão. Quem não vai, levanta a mão. Diga, minha hora vai chegar. Aqui já chegou a hora aqui, né, pastor? Se você não for viajar, a gente vai ter um culto aqui no próximo domingo, especial, que é um culto de gratidão. Nós vamos declarar aqui aquilo que Deus fez em nossas vidas e vai ser um culto maravilhoso. Vamos ter um pregador internacional. Pastor Lucas está vindo do sul. Pastor Lucas vai vir diretamente para pregar aqui no dia 28. Mas lembrando, se você costuma vir só no culto das 11, nesse domingo você vai acordar mais cedo. Só vai ter culto às 11, às 9. Às 9. Só vai ter culto às 9. Por quê, pastor? Porque muita gente já está viajando, tanto no primeiro culto quanto no segundo culto. Então, para a gente ter um pouco de unidade, até para a gente conhecer também quem vem de manhã ou quem vem no segundo culto, no primeiro. Então, somente às 9 horas. No dia 4 de janeiro, não vai ter culto. Algumas pessoas falam, pastor do céu, a igreja vai fechar, não vai ter culto. E como é que as pessoas vão conhecer a Jesus? Como é que é? Eu vou falar, irmão, você não trouxe ninguém ensinando para visitar Jesus aqui na igreja, você vai pensar no dia 4 de janeiro? Para de reclamar. Dia 4 de janeiro é para você estar com a tua família. Descansar com a tua família, para você passear, para você ir para Cancún, ou para Praia Grande, ou para o Riacho Grande, não importa, para onde? Acapulco com a turma do Chaves. Pastor, eu não vou viajar, vou ficar por aqui, não tem problema, mas o dia 4 de janeiro é um tempo em família. Vai para o parque, vai para a pracinha, vai para o Ibirapuera, vai para a praça, aqui a Praça Área Verde, ou vai dormir o dia todo, né? Porque segunda-feira tem trabalho para muita gente aqui, né? Mas dia 4, separa para a tua família, é um tempo de qualidade, o dia inteiro para a tua família, e a gente volta no dia 11 de janeiro, no segundo domingo do mês, com Santa Ceia, às 9 e às 11 horas. Amém? Hoje vocês vão ter uma bênção triplicada. Os 3 pastores vão abençoar a igreja hoje. Quero fazer uma pergunta aqui. Vem cá, pastor, perto de mim. Se vocês fossem escolher, um aqui vai simbolizar o Pai, o outro o Filho, o outro o Espírito Santo. Quem simboliza o Pai?
Vamos lá, quem? Maca? No meio, Maca. Tá acabado, hein, Maca? Sou o mais novo e eu sou o que tem mais cara de velho. É que o Maca tá rodando com o pneu murcho, né, Rodei Maca? sem óleo, rodei sem óleo. Tá rodando assim, olha. Quem representa mais o Filho e o Espírito Santo? Pastor Ricardo ou eu? Quem é o Filho? Porque eu sou mais novo, né? Assim, eu sou mais, né, conservado e tal. E o pastor? É porque eu sou mais santo que os outros. E foi unânime nos dois cultos. Fernando, mas eu repito, Espírito Santo, sem mim nada podeis fazer, tá? Podemos te abençoar, faz assim com as suas mãos. Deus amado, Deus grandioso, que o amor do Deus da criação, Que a graça maravilhosa que há nesse Deus da criação, Que o consolo do Espírito Santo esteja com você neste Natal. Não somente hoje, mas durante todo o Natal, toda a celebração de final de ano. E o teu povo diz: Deus te abençoe, meu irmão. Feliz Natal. Feliz Natal, Que Deus você tenha um abençoe. final de ano cheio da graça.